E a apresentação finalmente está acontecendo, com direito à plateia e tudo. Mas antes que o Shirone consiga terminar a frase, uma voz furiosa interrompe o momento. É a Siena, que chega correndo, visivelmente possessa, agarrando a primeira coisa que vê pela frente enquanto berra para eles descerem dali agora mesmo. Ela exige saber por que raios a academia está em absoluto caos no meio da noite, desabafando que estava no banho e quase morreu de susto com a confusão. O Nii dá aquele sorriso pilantra e solta que a noite está simplesmente linda. A essa altura, os alunos já sacaram que os fantasmas não passam de projeções holográficas. E bem nesse momento, uma risada ecoa pelo ar. Siena se vira para o diretor surpresa e pergunta o que ele está fazendo ali. Ele dá um sorriso e responde que acha que a apresentação ainda não acabou, pedindo para todo mundo escutar até o fim. O Neida aproveita a deixa para tomar a palavra. Ele explica que a equipe de pesquisa deles vem investigando a existência de espíritos e manda a pergunta para a plateia. Eles acreditam em fenômenos sobrenaturais? A reação dos alunos é de pura revolta. Começam a xingar o grupo de fraude e a acusar os rapazes de usarem truques baratos. Mas alguns começam a cochichar entre si, intrigados, questionando como os hologramas se moviam de forma tão realista. Enquanto a discussão pega fogo, o diretor usa magia para conjurar um pequeno fantasma e cai na risada, desafiando a galera a explicar como aquele truque foi feito. Siena comenta que a pegadinha deles foi bem avançada. Lá do alto, Shirone abre um sorriso, pensando que a inteligência é o bem mais valioso de um mago e que a curiosidade sempre vai atrair as pessoas. Alguns alunos do quarto ano expressam a frustração de terem sido enganados por novatos do quinto ano, mas admitem que não conseguem decifrar o mecanismo por trás do truque. Siena reconhece que a jogada foi muito bem executada, mas insiste que isso não é o suficiente para o clube ganhar reconhecimento oficial. O diretor, porém, sorri e manda que o truque em si não é o que importa. Siena fica sem entender nada, enquanto os estudantes continuam céticos. Eles argumentam que os espíritos são falsos porque não têm alma, questionando que almas falsas teriam a ver com pesquisa sobrenatural. Neide ri e aponta que, apesar do ceticismo, todos ali ficaram morrendo de medo. Ele desafia o pessoal: se espíritos não existem, do que exatamente eles estavam fugindo? Um silêncio absoluto toma conta do ambiente. Amy e Seriel trocam olhares, profundamente reflexivos. Neide continua o discurso, explicando que emoções como o pavor que sentiram são a própria essência da pesquisa científica sobre almas sobrenaturais. Ele defende que até quem jura que não acredita em espíritos balança quando se depara com o desconhecido. Shirone e Hiroki sorriem um para o outro, concordando que a resposta para a existência ou não de espíritos continua no ar. Neide conclui dizendo que o foco da pesquisa deles é justamente explorar essa dúvida, pois é disso que a ciência é feita. A galera começa a mudar de ideia, alguns refletem sobre como conhecimentos que antes eram descartados como mentira depois se tornaram verdades incontestáveis. Neide levanta a mão e declara com orgulho que o experimento provou o valor da equipe de pesquisa. Os três se curvam juntos, marcando o fim da apresentação sobre a ciência das almas sobrenaturais. Alguns alunos se olham impressionados, enquanto outros caem na risada. De repente, a multidão explode em aplausos e gritos empolgados, elogiando o grupo pelo trabalho incrível. Teve gente até admitindo que não se importaria de ser enganada assim de novo. Os professores observam aquela empolgação toda e o diretor comenta que a apresentação teve um significado enorme. Bem nessa hora, o professor Tad se aproxima e diz com toda a calma do mundo que não tem nenhuma objeção. Siena dá um suspiro e, depois de pensar um pouco, anuncia que o corpo docente decidiu reconhecer o clube oficialmente. Hiroki, Neide e Shirone comemoram loucamente. Mas antes que possam festejar mais, Siena altera o tom de voz e solta a bomba. Os três estão oficialmente suspensos da escola por 3 dias. Ela dá um bronca daquelas, chamando o trio de idiotas, mas eles não estão nem aí. Eles se abraçam, radiantes com o sucesso. Lá embaixo, os alunos continuam parabenizando o grupo, aparentando não ligar para o aviso severo de Siena. Maria sorri aberto e comenta que Shirone é realmente impressionante. Mark, ao lado dela, concorda na hora e chama Shirone de gênio. Seriel também não esconde a admiração, dizendo que todo mundo sonha em fazer algo marcante pelo menos uma vez na vida. Amy fica em silêncio por um instante antes de dar um sorriso discreto. Ela pensa no fato de que, enquanto se mata de estudar para se formar, eles estão gastando tempo com o que ela considera uma tolice. Enquanto isso, Neide chora de emoção e Shirone, com o coração amolecido, observa a reação de todo mundo. Em outro canto, alguns alunos conversam com desprezo, criticando o clube. Eles discutem sobre a hierarquia entre os grupos de pesquisa da academia e questionam se deveriam mesmo levar a sério essa história de estudos sobrenaturais. Um deles comenta que os veteranos do quinto ano logo vão se formar e aconselha os outros a
a caírem fora se não quiserem encarar o trio no ano que vem. No meio dos boatos, uma voz calma aconselha todo mundo a parar de brigar, alertando que chamar atenção agora só vai trazer problemas. Outro estudante dá um sorriso sarcástico, sugerindo que esperar pela oportunidade certa vai ser muito mais vantajoso. Enquanto isso, Siena observa o grupo em silêncio e dá um suspiro, pensando consigo mesma que aqueles alunos problemáticos e aquele clube fora do padrão precisam urgentemente amadurecer. O diretor, extremamente impressionado com a magia do Chirone, sorri e diz que foi algo espetacular. Mesmo ele, sendo um especialista em magia de luz, ficou de queixo caído com a forma como a magia foi aplicada. Olhando para o céu, ele contempla o talento de Chirone e reflete que, no futuro, o nosso prota pode muito bem ser capaz de realizar todos os seus sonhos. Enquanto isso, o nosso garoto está deitado na grama, com um sorriso de orelha a orelha. Ao lado dele, Nei pergunta preocupado se ele está realmente bem. Chirone garante que está ótimo. Hiroki, sorrindo, solta que só um doido arriscaria a vida por uma brincadeira, embora admita que foi incrível. Nei concorda, explicando que sem a habilidade mortal do Chirone, o plano jamais teria funcionado. Hiroki elogia a forma como o prota combinou a função de imortalidade com a zona de espírito defensiva. Chirone rebate dizendo que eles também são gênios. Afinal, Hiroki previu perfeitamente como a escola inteira iria reagir e Nei construiu uma quantidade gigante de máquinas. Hiroki resume a situação com uma expressão: eles são peixe grande em aquário pequeno. Os três se deitam na grama juntos. Eles começam a zoar o prota por ser tão humilde. Chirone volta a olhar para o céu e, com um brilho intenso nos olhos, diz que quer chegar ainda mais alto, como a estrela do norte brilhando lá em cima. Hiroki pergunta se já não está na hora de começarem a pensar na classe sênior, agora que já brincaram o suficiente. Nei se senta num pulo, empolgado, e diz que eles têm que se formar juntos. Ele manda que, assim que pisarem no mundo real depois da formatura, a diversão vai ser ainda maior. Chirone, surpreso com a menção sobre a sociedade, fica em silêncio. Nei levanta a mão e, sorrindo, diz que eles precisam prometer que irão até o fim juntos. Os três unem as mãos no centro. Hiroki pergunta se eles não deveriam criar um lema para elevar o moral e selar a promessa. Nei responde todo animado que pode ser qualquer coisa. Eles levantam as mãos para o alto e berram o lema: longa vida ao Clube de Ciências Paranormais. Com o plano de se formarem juntos traçado, eles caem na gargalhada. Nei aponta para Hiroki e pergunta por que ele está comemorando algo tão bobo. Chirone sorri feliz, pensando que, juntos, eles se tornarão os magos mais fortes de todos. À meia-noite, o pátio da escola ainda carrega a energia vibrante dos três amigos. Na manhã seguinte, no dormitório masculino, Nei chacoalha Chirone tentando acordar o amigo de qualquer jeito. Ele manda o prota não desperdiçar o tempo de suspensão e sair para curtir. Yuki, ao lado deles, comenta que Chirone deve estar exausto. Mesmo sendo sacudido, Chirone não consegue abrir os olhos. Ele se sente preso em uma paralisia do sono, completamente incapaz de se mover. Mais uma vez, o nosso garoto afunda para longe dentro da sua própria zona de espírito. Ele se vê flutuando em direção ao infinito no espaço sideral, movendo-se ao lado das estrelas. No fim do seu caminho, uma galáxia colossal cercada por uma luz espiralada o aguarda. Mas, desta vez, algo parece diferente. Normalmente, ele já teria acordado a essa altura, só que algo mudou. De repente, raios de luz surgem, abrindo fendas na escuridão. Chirone olha para frente, surpreso, enquanto uma explosão de luz brilhante se faz presente. O nosso prota acorda no susto e ele percebe na hora que o sonho foi diferente dessa vez. Olhando ao redor, ele fica se perguntando se o que aconteceu ontem acabou causando essa mudança. Ele encara o teto em silêncio, sentindo que algo nele está diferente. Ao se levantar, ele vai direto checar a folha de papel na mesa de Nei e Hiroki. Eles deixaram um bilhete avisando que estão indo ao cassino e que as habilidades de cálculo do Hiroki vão dar uma força para eles ganharem uma grana. Nosso garoto dá um suspiro, já imaginando que os dois provavelmente vão voltar de mãos vazias de novo. Com 3 dias de suspensão pela frente, o prota fica pensando no que fazer. Ele cogita ir para casa, mas descarta a ideia na hora só de imaginar a reação dos pais. Decidido a manter a suspensão em segredo, ele se arruma todo alinhado e para em frente ao espelho, dando um sorriso. De repente, ele se lembra de algo que estava querendo muito fazer. Conforme ele dá alguns passos para se afastar, seu coração começa a disparar sem motivo algum. Sem que ele perceba, seu reflexo no espelho muda e um feixe de luz idêntico a ele surge. Mais tarde, o nosso garoto está parado em frente a uma livraria antiga. Ele hesita um pouco antes de esticar a mão para a maçaneta, refletindo sobre como passou anos estudando sem parar. Agora, ele só quer comprar um romance para ler e relaxar.
Ele estava com saudades daqueles dias. Uma lembrança do passado vem à tona, da época em que ele nem podia tocar em livros, e dá aquele medo de alguém aparecer para impedi-lo de novo. Tomando coragem, ele puxa o ar e finalmente abre a porta. Assim que ele pisa para dentro, a dona da loja o cumprimenta com todo o carinho, ostentando um sorriso radiante. A senhora brinca, perguntando se Chirone veio entregar mercadorias. Assustado, o nosso prota trata de esclarecer rapidamente que está ali para comprar um livro. A lojista continua pura simpatia, dizendo para ele se acomodar e procurar com calma. Do nada, ela manda um elogio, dizendo o quanto ele é bonito. Chirone fica sem palavras, agradece sem jeito e pensa que ela provavelmente nem o reconheceu. Ele pega um livro e se pega pensando se mudou tanto assim. Depois de pagar 2 moedas de ouro, a dona da loja vibra de alegria, chamando o garoto de generoso e agradecendo super empolgada. Chirone levanta o livro, o domador de dragões que derrotou o rei dragão, em direção ao céu, radiante por ter finalmente comprado seu próprio romance. Indo à toa e girando de felicidade, ele nem repara nos olhares tímidos que as pessoas ao redor lançam para ele. Sentindo-se um cara de sorte por ainda ter o dinheiro da família Eugenie, Chirone caminha com um sorriso no rosto. Bem nessa hora, uma voz chama pelo nome dele e uma mão segura o seu braço, pegando o prota totalmente de surpresa. Uma garota de cabelo rosa aparece do nada e pergunta se ele é o Chirone. Ele gagueja, confuso, e pergunta quem é ela. Ignorando a pergunta, a garota se vira e chama o resto do pessoal, confirmando a identidade dele. Chirone, ainda em choque, começa a reconhecer a garota aos poucos. Há muito tempo, enquanto ele lia um livro, um grupo de crianças tinha se aproximado dele. Agora, aquelas crianças cresceram. Ao verem o prota, eles chamam o nome dele transbordando felicidade. Nosso garoto solta um grito de surpresa ao reconhecer uma delas. Mina dá um sorriso e zoa o prota por ter esquecido o rosto dela. Chirone admite, sem jeito, que não a reconheceu de primeira porque ela ficou muito bonita. Mina faz um biquinho, lembrando que quando eles eram mais novos, o Chirone tinha dito algo bem diferente para ela. Com vergonha, Chirone dá uma risada nervosa, tentando mudar de assunto. Os outros amigos se juntam ao redor, conversando animados. Eles comentam o quanto ele parece nobre e perguntam se as roupas dele foram caras, chocados com o quanto o prota mudou. O nosso garoto, se sentindo um pouco pressionado com tanta atenção, fica sem saber exatamente o que responder. Bem nesse momento, mais alguém se aproxima. É o autor, o líder das crianças da vila. Ele sorri, cumprimenta o Chirone e solta que já fazia um bom tempo desde a última vez que se viram. Ele pergunta como ele tem passado, comentando que, mesmo quando perguntou para o Sr. Vicente, não conseguiu nenhuma resposta. Chirone, sem saber direito o que dizer, pensa por um instante. Ele se dá conta de que eles acabariam descobrindo de qualquer jeito e que, se mentisse, poderia acabar magoando os amigos, principalmente o autor. Decidido, ele resolve contar a verdade e manda na lata. Diz simplesmente que esteve estudando na academia de magia. Todo mundo fica de queixo caído ao ouvir isso. A expressão do autor muda ligeiramente, deixando transparecer um fundinho de incômodo. O autor tem um porte físico forte e uma personalidade bem generosa, então naturalmente ele assumiu o papel de líder do grupo. Quando ele tinha 10 anos, viu Chirone lendo um livro e perguntou se ele estava lendo de novo. Ao ver o Chirone com aquele livro, o autor fechou o cerco na hora, achando aquela quantidade de palavras algo totalmente esmagador. Os amigos em volta começaram a cochichar, dizendo que o Chirone era muito inteligente, já que eles nem sabiam como ler livros daquele jeito. Ouvindo aquilo, o autor pegou o livro do Chirone e questionou por que ele estava lendo se nem sequer ia para a escola. Ele insistiu que treinar a força bruta era muito mais útil para a sociedade, ainda mais numa vilazinha de montanha onde o perigo estava sempre à espreita. Ali, todo mundo seguia a regra de obedecer ao líder. Daquele dia em diante, sempre que surgia uma situação parecida, Chirone apenas sorria e concordava, sabendo que isso evitava maiores conflitos. Vendo que o Chirone concordou, o autor devolve o livro. Em seguida, ele declara que vai jogar futebol e o convida para ir junto. Bem nessa hora, uma voz alta ecoa no ar. Mina, uma garotinha de 10 anos, grita com o autor. O autor tenta se defender, mas Romina continua dando bronca nele, lembrando que o Chirone ainda está se recuperando de uma doença. Irritado, o autor retruca dizendo que é por isso que ninguém gosta de ficar perto dela. Agora, no presente, o Chirone dá uma risada ao se lembrar desses momentos da infância. Mais tarde, curiosos sobre os estudos do Chirone, o autor e os outros perguntam se ele realmente frequenta a escola e se sabe usar magia. Empolgados, eles exigem uma demonstração. Chirone explica que começou a aprender magia há pouco tempo e ainda não domina o assunto. Além disso, usar magia fora da academia vai contra as regras. O autor dá uma risada e zomba do Chirone por continuar carregando livros para cima e para baixo. Ele tenta dar uma espiada dentro do livro do Chirone, achando que pertence à academia de magia. Chirone entra em pânico, tentando impedir, e explica às pressas que é apenas um romance. Na confusão, para segurar o livro, o volume acaba caindo,
e Shirone, num reflexo puramente instintivo, se move na velocidade da luz para pegá-lo no ar, deixando todo mundo impressionado. Mina, mais uma vez, joga a culpa no autor por estar implicando com o Shirone. Ator, confuso, jura que não fez nada. Shirone sorri e tranquiliza todos, dizendo que foi pura coincidência, mas Fumina não se convence e fecha a cara, dando mais uma bronca nele. Para mudar o clima, Kumina sugere irem comer algo bem gostoso. Ator concorda e propõe comemorar a venda de todo o estoque fazendo uma festa, convidando o Prota para ir junto. Ele aceita com o maior prazer. Quando a carruagem puxada a cavalo chega, Autor levanta Shirone sem o menor esforço e o acomoda no banco da frente. Shirone, assustado, pergunta se ele consegue mesmo erguê-lo com tanta facilidade. Autor dá uma risada e responde que o Shirone é leve demais. Shirone, sem acreditar muito, começa a pensar no quanto o autor mudou, ficou mais forte do que nunca e até entrou para o mundo dos negócios. A chance de o autor se tornar o novo líder da vila é altíssima. Observando o amigo, nosso protagonista acaba se perdendo em seus pensamentos. Quando chegam à casa da Rumina, a mãe dela, que administra um restaurante, fica surpresa ao ver o Shirone e elogia o visual dele. Envergonhada, Rumina pede rapidamente para a mãe parar com aquilo. Na mesa de jantar, todo mundo levanta os copos e faz um brinde ao nosso garoto. Uma mesa cheia de pratos deliciosos é servida e Rumina incentiva Shirone a comer bastante. Ele pergunta sobre a bebida e ela explica que é uma bebida espumante de cevada. Quando o assunto muda para a rotina de estudos do Shirone, um dos amigos pergunta se ele é o melhor aluno de lá. A pergunta inesperada deixa o Prota desconcertado. Os outros, curiosos, perguntam se ele estuda junto com os nobres. Shirone, sobrecarregado com tantas perguntas, insiste que vive ocupado demais estudando para reparar nessas coisas. Enquanto isso, Kumina observa todo mundo em silêncio, incluindo o autor, que toma sua cerveja quieto. Autor, então, bate o copo de cerveja na mesa com firmeza e pergunta se o Shirone já parou para pensar no próprio futuro. Ele lembra ao Prota que o pai dele é quem sustenta a família, no momento, mas que logo será a vez do Shirone assumir as responsabilidades e até mesmo se casar. Shirone fica pego de surpresa e custa a responder, percebendo que nunca tinha parado para pensar nisso de verdade. Ao contrário dos amigos, que já ajudam nos negócios das próprias famílias, o pai dele continua se esforçando sozinho. E quando é que ele vai conseguir ajudar? Sentindo esse clima pesado que baixou de repente, Autor tenta aliviar a atmosfera e desafia Shirone para uma queda de braço, lembrando o quanto ele era forte antigamente. Os outros começam a torcer com empolgação. O Prota se recorda de como eles costumavam brincar disso quando eram crianças e de como, naquela época, ele quase sempre ganhava. No entanto, para preservar a reputação do autor, ele decide perder de propósito. Eles combinam uma aposta em que o perdedor vai pagar a refeição. Assim que a disputa começa, a força brutal do autor deixa todo mundo chocado. Shirone cai no chão, tremendo sem conseguir acreditar. Kumina dá um grito com o autor na hora por ter usado força demais. Autor, igualmente surpreso, jura que não esperava que o Shirone estivesse tão fraco assim. Sentindo-se culpado, ele se oferece para pagar a conta. Mas Shirone se levanta rapidamente, rindo, e faz questão de dizer que, já que perdeu, ele mesmo vai pagar. Só que, quando o Shirone vai pegar o dinheiro, a bolsa dele cai no chão, deixando escapar 5 moedas de ouro. Os amigos ficam estupefatos e soltam gritos de surpresa. Kumina destaca que 5 moedas de ouro equivalem ao lucro de um mês inteiro de trabalho. Shirone entra em pânico por dentro, sem saber o que fazer. O rosto do autor vai ficando vermelho, enquanto o Prota começa a suar frio de nervoso, sacando que entrou numa grande roubada. Kumina questiona o nosso garoto sobre a origem daquela grana, ao passo que ele responde, hesitante, que é patrocinado. Essa revelação pega todo mundo de surpresa, levando os amigos a acharem que ele nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro na vida. Contudo, ele os corrige rapidamente, deixando claro que a situação não é tão simples quanto eles pensam. Apesar disso, ele percebe que as coisas podem acabar tomando um rumo meio desagradável. Parado logo atrás dele, o autor vai ficando cada vez mais irritado e solta sua frustração em tom alto, questionando o porquê de tanto auê por causa de um punhado de moedas de ouro. O estouro dele faz com que os outros peçam desculpas imediatamente. Uma lembrança repentina do passado deixa os garotos desconfortáveis, deixando o ar carregado de tensão. Mina também se recorda de que o autor costuma ficar estranhamente sensível sempre que o Shirone está por perto. O autor limpa a garganta sem jeito, tentando desconversar. Nesse exato momento, Martin bate palmas, puxando o assunto para um rumo totalmente diferente. Ele menciona um boato sobre um animal predador que teria sido visto nas montanhas. Prague confirma a história, acrescentando que vários animais selvagens andam desaparecendo ultimamente. Com um suspiro, Mina elogia o Martin de forma sarcástica por seus supostos instintos heróicos. Prague dá mais detalhes, explicando que o pai dele descreveu a criatura como algo parecido com um urso. Shirone, lembrando de ter ouvido algo parecido,
concorda com a cabeça e comenta que o pai dele também mencionou essa história. Ele fica se perguntando o porquê de um animal que costuma viver mais à morte ter se aproximado tanto da vila. Mina especula que pode ser a época de acasalamento ou algo do tipo e tranquiliza o grupo, dizendo que, desde que eles não se aventurem muito fundo na floresta, não deve haver perigo algum. Nesse instante, o autor sugere do nada caçarem a fera. A proposta pega todo mundo de surpresa, fazendo os amigos perguntarem se ele está falando sério. Com toda a confiança do mundo, o autor afirma que eles estarão ajudando os moradores da vila e lembra a todos sobre suas próprias habilidades. Se for só um urso, ele argumenta, não há necessidade nenhuma de envolver os adultos. Um dos garotos dá uma risadinha, lembrando que o autor já caçou um urso vermelho uma vez, então essa tarefa devia ser moleza para ele. Chirone fica impressionado com essa revelação. Sem hesitar, o autor decreta que eles vão partir na manhã seguinte e se vira para o Chirone, perguntando se ele vai junto. Vendo a empolgação da Rumina, o prota dá um sorriso e concorda em ajudar no que puder. O grupo fecha o plano, combinando de se reunir na frente da casa da Rumina assim que o dia amanhecer. Eles erguem os copos num brinde animado à caçada que se aproxima, cheios de expectativa. Assim que o sol nasce, Rumina se aproxima do Chirone, perguntando se ele descansou bem e avisando para se preparar. Depois de vestir suas roupas de caça, ele confirma que está pronto e os dois saem. Rumina cena animada para os outros, garantindo que está tudo certo. Ator, dando um sorriso de canto, avisa o Chirone em tom de brincadeira para não ficar para trás, senão vão acabar deixando ele sozinho. O prota dá uma risadinha e garante que ele não precisa se preocupar. Ao entrarem na floresta, o grupo divide as tarefas com muita agilidade. Dois membros armam armadilhas de rede no chão, enquanto o outro prende uma corda firme em uma árvore. Logo abaixo, alguém faz os ajustes finais. Observando aquela coordenação rápida, nosso garoto fica impressionado e elogia a eficiência deles. Um dos companheiros dá um sorriso convencido, comentando que armar as armadilhas é a parte fácil e que o que realmente importa é o papel do autor na caçada. Analisando com cuidado as pegadas da fera, o autor determina que ela está por perto. Ele orienta todo mundo a manter a atenção redobrada e a recuar imediatamente caso avistem a criatura. Olhando de longe, Chirone fica admirado com a experiência do autor e até a Rumina parece satisfeita com o andamento das coisas. De repente, uma ideia passa pela cabeça do nosso garoto. Se ele usar sua zona espiritual, talvez consiga localizar a criatura muito mais rápido. Fechando os olhos, ele se concentra profundamente. No entanto, o que ele percebe o deixa completamente paralisado. Uma imagem vívida da carcaça de um animal surge diante dos seus olhos. Assustado, Chirone abre os olhos num estalo, tomado por uma sensação perturbadora. Tem algo muito errado acontecendo quando ele se vira para tentar entender aquela visão. Uma mão firme segura o ombro dele de surpresa. É o autor, com a cara feia de pura irritação. Ele exige saber por que o Chirone sumiu sem dar uma palavra. Mas, antes que possa continuar dando a bronca, um som macabro ecoa por toda a floresta. Tanto o autor quanto o Chirone olham para cima num reflexo, com os olhos arregalados diante da cena à frente deles. Espalhados pelo chão estavam os restos mortais de incontáveis animais selvagens. Mina solta uma arfada de pavor, e o pânico se espalha rapidamente pelo grupo. Autor, paralisado por um momento diante daquela cena bizarra, custa entender o que está vendo. Chirone manda todo mundo recuar imediatamente, avisando que nenhum urso comum seria capaz de causar uma carnificina daquelas. Ainda em choque, Autor exige uma explicação. Chirone insiste que os adultos precisam ser avisados na hora, a montanha deve ser isolada e, se preciso, devem pedir reforços da cidade. Autor, porém, segura o ombro do Chirone e pede para ele esperar. Ele questiona a necessidade de chamar soldados quando eles nem sequer confirmaram com o que estão lidando, argumentando que eles próprios têm capacidade de resolver a situação. Chirone rebatendo, lembra o amigo de que ele tinha dito que era apenas um urso, mas a realidade diante deles é infinitamente mais assustadora. A frustração faisca nos olhos do autor, que exige saber o que o Chirone realmente entende daquilo tudo. A mudança repentina no tom de voz pega todo mundo desprevenido. Autor, aumentando o tom de voz, acusa Chirone de nunca ter reconhecido ele como um líder e de tratá-lo como se fosse um incompetente. Chirone, chocado por um instante com aquela acusação, se prepara para responder quando um barulho vindo de trás interrompe os dois. Todos os olhares se voltam na direção do som. Um dos garotos,